Senhor, neste momento, Deus, nós te louvamos, te adoramos. Ó Senhor, agora te pedimos, o Senhor ter falado conosco, através dos louvores, através dos testemunhos. Pai, agora continua falando conosco também, neste momento, através da ministração da Tua palavra, Pai. Deus, aquilo que Tu tens para a Tua igreja nesta noite, certamente, é aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu vaso. Pai, que Tu possas encontrar neste lugar, Senhor, em nossas vidas, um coração receptivo à Tua palavra, Deus. E que Teu Espírito Santo, Deus, possa aplicar esta palavra aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, exortados. Aquilo, Senhor, que de fato Tu queres falar conosco nesta noite, através da Tua palavra. Fala, Senhor, que nós estamos aqui para Te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Quero pedir que você abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 19. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos refletir e meditar na palavra do Senhor nesta noite, para que nesta noite nós possamos sair daqui com a nossa esperança renovada, com a confiança no nosso Deus renovada, com a nossa perspectiva de eternidade renovada nesta noite também, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para termos uma morada, para que pudéssemos estar com Ele eternamente. Meus irmãos, e nesta noite quero falar deste assunto, deste capítulo 19 de Apocalipse, que trata justamente das bodas do Cordeiro, um momento marcante, e aqui o discípulo Natanael trouxe uma palavra voltada para a festa, e ele deixou até uma digamos assim, uma palavra de ordem, né? Não deixe o cão levar a tua bênção, né? O cão levou o espetinho dele, e mais uma vez aqui eu vou me apropriar dessa ideia do nosso irmão e dizer para você: não deixe o cão roubar o teu convite. Meus irmãos, porque é isso que nós temos do nosso Deus. O Senhor tem para nós, tem para o seu povo, tem para os eleitos, tem para aqueles por quem Ele morreu, um convite estendido. Tem um convite para participar não de uma festa qualquer, não para um aniversário de 15 anos, não para um aniversário qualquer, não para um casamento qualquer, mas aqui eu ouso dizer que Ele está nos convidando para participar da festa das festas, as bodas do Cordeiro, que é a festa cósmica mais importante que há de existir e que está agendada no calendário de Deus, e nós não podemos perder a oportunidade de participar desta festa, porque este convite está estendido, este convite chegou até nós, este convite chegou à igreja do Senhor, chegou até mim, chegou até você. O Senhor estendeu e nos concedeu uma entrada gratuita para participarmos desta celebração celestial, eterna, cósmica, que o Senhor há de fazer com a sua noiva, com a sua igreja. E aqui nós temos o livro de Apocalipse, é um livro que tem bastante coisas alegóricas, bastante símbolos, bastante figuras, bastante exemplos. É um livro que muitos enxergam tudo que está aqui, toda a profecia revelada ao apóstolo João. Muitos têm temor ao se depararem com a Apocalipse, tem medo do que o livro vem nos revelar, mas na verdade a proposta e o propósito de Deus em revelar a João essa profecia não era para gerar temor e medo, mas era para trazer esperança para aquele povo de Israel, para aquela igreja, para aqueles cristãos que estavam enfrentando lutas pesadas, duras, mas esta profecia vem para trazer consolo, esperança e renovar a fé daqueles irmãos. E é nesta noite que eu quero também trazendo essa mensagem para renovar a tua fé, renovar a tua esperança, renovar a tua confiança, para que você possa fazer nesta noite um compromisso com você mesmo, para que você não venha perder o seu convite que o Senhor já entregou para você participar desta celebração. E aqui, ao longo da revelação de João, aqui em Apocalipse, nós vamos ver que desde o início da carta, desde o início da sua profecia até o final, nós vamos ver que está presente
uma revelação dos tempos do fim. É um tempo em que nós provavelmente, não sei se algumas correntes dizem que estamos vivendo aqui, correntes teológicas, de que já podemos estar vivendo a época da grande tribulação. Outros dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Outros dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Outros dizem que vai ser arrebatada ao final da tribulação. O importante é que nós precisamos entender que se nós formos arrebatados no meio, glória a Deus, não vamos enfrentar a luta. Mas se nós precisarmos, se nós formos arrebatados no meio ou no final da tribulação, como está a nossa fé para enfrentarmos eventualmente essas lutas, esses flagelos, essas dificuldades que estão reservadas para esse tempo do fim? O Apocalipse é justamente nos preparar para que nós possamos desenvolver uma fé, de forma que nós possamos estar prontos para o que der e vier. Nós não seremos pegos de surpresa, porque tudo o que Deus faz e tudo o que Deus fez está revelado. Deus não faz nada sem que antes Ele revele aos seus profetas. E nós temos aqui justamente esta revelação deste tempo do futuro, que está no momento inaugurando um tempo da eternidade, quando nós celebraremos com o Senhor estas bodas do Cordeiro. A palavra de Deus está nos preparando, a palavra do Senhor está nos advertindo, está nos mostrando tudo o que vai suceder, para que hoje, no dia que se chama hoje, nós possamos tomar as nossas escolhas, fazer as nossas decisões de forma mais adequada. E aqui, irmãos, nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 19, que João tem uma visão. Ele diz assim no versículo 1: depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão que dizia... João está tendo uma visão depois de algo ter acontecido. E nós vamos ver que esse depois destas coisas que João está falando, que inaugura o capítulo 19, nós vamos ver nos capítulos anteriores, sobretudo capítulo 17 e capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos ver o que estava acontecendo. Nós vamos ver que surge a trindade das trevas. Se nós temos a trindade santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as trevas também têm a sua trindade, que é o falso profeta, a besta e o anticristo. É a trindade das trevas, é a trindade do mal, que se levanta e estabelece um sistema de culto mentiroso, misturado, uma adoração falsa, levantando por consequência uma igreja falsa também, que no capítulo 17 e no capítulo 18 está representada pela cidade chamada Babilônia. A grande Babilônia, que nós vamos ver no capítulo 17, capítulo 18, que um anjo diz que cai, é esse sistema de adoração misturada, é este sistema de culto misturado, que misturam coisas da palavra de Deus e que se misturam com coisas deste mundo. É um culto não verdadeiro. A Babilônia representa um sistema de uma igreja que adora enganosamente, é uma igreja falsa, é uma igreja mentirosa, é uma igreja que criou um sistema religioso com base justamente na trindade do mal. Falso profeta, o anticristo e a besta. E o falso profeta é o sacerdote das trevas, é aquele que conduz este culto que é chamado da grande Babilônia. Ele é o sacerdote do mal. Se nós temos em Cristo Jesus a figura do sumo sacerdote, o falso profeta é aquele que vem profetizar blasfêmias, profetizar mentira, profetizar engano, de forma que os homens sejam enganados. É por isso que Jesus fala, nos últimos dias, lá em Mateus capítulo 24, nos últimos dias se levantarão falsos mestres, falsos profetas, que enganarão a muitos. E estes enganos justamente estará nesse culto desta igreja chamada aqui na visão de João de grande Babilônia, a grande meretriz, que está enganando e com seu cálice do engano está justamente envolvendo a humanidade num culto prostituído, que acha que está cultuando a Deus, que acha que é um culto agradável ao Senhor. Quem está na Babilônia
E você pode pensar, eu não estou na Babilônia. Cuidado, porque pode ser que muitos estão enganados, achando que estão adorando ao Deus verdadeiro, mas estão prestando um culto enganado, enganoso, prostituído, que está manchado com o sistema da trindade das trevas. Sabe por que eu digo isso? Porque no capítulo 18, nós vamos ver, de Apocalipse, versículo 2, o anjo exclamou com potente voz, dizendo: caiu, a grande Babilônia caiu e se tornou morada de demônios. Nós vamos ver que o anjo está declarando que este sistema enganoso, esse sistema de adoração misturada, esta igreja falsa, essa igreja que acha que é a igreja verdadeira, mas na verdade está enebriada com o vinho da prostituição do sistema da trindade das trevas, vai cair. Então, depois destas coisas, do capítulo 19, João está dizendo, depois de ter caído o sistema da Babilônia. Mas olha a advertência que o anjo faz, capítulo 18, verso 4. E ele ouviu, João, ouviu outra voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Olha aí como tem muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, irmãos, que estão frequentando os nossos cultos, que estão participando das nossas reuniões de oração, de jejum, de consagração, participam do círculo de oração, participam de todas as atividades da igreja, mas olha a advertência do anjo para o seu povo: povo meu, saia desse sistema enganoso que é a Babilônia, porque ela está caindo. Deus vai destruir e derrubar esse sistema enganoso. E enquanto esse sistema está caindo, está rompendo, está sendo destruído, Deus adverte: povo meu, sai daí. É por isso que lá em Mateus capítulo 24, Jesus diz que até os santos poderiam ser enganados, poderiam vacilar, se esses tempos não fossem abreviados, porque a Babilônia, ela é muito enganosa, ela é muito ardilosa, o sistema vem para agradar o coração e a alma do ser humano. Irmãos, nós estamos ou não estamos vivendo um tempo de um evangelho da alma, em que queremos ouvir, e muitos querem ouvir, um evangelho que massageia o ego, um evangelho que só vem nos colocar numa posição de conforto, numa posição que não exige de nós nenhuma renúncia. O evangelho exige, por natureza, por convocação de Jesus, exige renúncia. O evangelho do reino exige de nós renúncia. Não há como servir a Deus em um evangelho que massageia o nosso coração e as nossas emoções. Muitos estão pregando um evangelho que é um evangelho coach, um evangelho para satisfazer e trazer soluções e respostas unicamente para os problemas desta vida. Entenda isso aqui, irmão. O evangelho também resolve os nossos problemas desta vida. Porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para mudar a nossa história. O evangelho resolve problemas desta vida. O evangelho também resolve o problema das nossas enfermidades. O evangelho também resolve o problema de escassez. O evangelho também nos faz prosperar. O evangelho também nos dá uma resposta para as nossas angústias. O evangelho também nos dá uma resposta para as ansiedades desta vida. Sim, mas o problema que o evangelho veio resolver não foi isso. Ele veio resolver o problema da separação do homem e Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para anunciar um evangelho que veio aniquilar com as obras das trevas, para acabar com a força do pecado. Esse é o problema que o evangelho veio resolver, que o evangelho do reino veio resolver. Mas o sistema da Babilônia quer apenas o evangelho desta vida, quer apenas anunciar o evangelho deste tempo, enquanto que o evangelho, como diz Paulo lá em Efésios, o evangelho eterno também foi anunciado a Abraão. A gente para pensar, o evangelho foi inaugurado no Novo Testamento. Não. Paulo diz que o evangelho eterno foi pré-anunciado a Abraão, antes de inclusive existir lei.
Porque o evangelho do Senhor é eterno, a palavra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor permanece de eternidade em eternidade, a palavra do Senhor permanece para todo sempre, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela permanecerá sendo a mesma eternamente. É este evangelho que nós precisamos anunciar. Por isso o anjo diz: povo meu, sai desse sistema da Babilônia. Sai deste engano da alma, sai deste evangelho, e nós costumamos dizer, e vou me apropriar da linguagem popular, deixe esse evangelho Nutella e vai para o evangelho raiz, que exige de você renúncia, que exige de nós renúncia. E quando o anjo declara a queda da Babilônia, olha o que acontece, ele adverte: sai daí, povo meu, capítulo 18, verso 10, e conservando-se de longe, aliás, versículo 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a Babilônia que caiu, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Essa Babilônia, esse sistema religioso corrompido, esse sistema que só visa religiosidade, vai cair. Irmãos, e Deus não nos chama para uma vida religiosa. Você não é para ser um religioso. Jesus não te chama, apesar de a palavra também atribuir a nós uma categoria de religiosidade, no sentido de nos chamar de sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real, mas a nomenclatura mais especial que Deus atribui a todos nós é filhos. E filho, meu irmão, não segue religiosidade. Filho se relaciona com seu pai. Nós não fomos chamados para viver uma vida religiosa, em uma religiosidade, nós fomos chamados para ter uma vida de intimidade. É por isso que a oração de Jesus, os discípulos religiosos perguntaram: Jesus, qual é a oração que devemos fazer? E eles fazem essa pergunta sabendo que no judaísmo tinham pelo menos 3 orações litúrgicas que eles precisavam observar: a oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. Era uma oração que inclusive tinha todo um roteiro escrito, era uma oração religiosa. E eles perguntando: bom, estamos aqui diante de Jesus, qual é a oração mais importante? Como nós oraremos, Senhor Jesus? E Jesus responde: vocês vão orar da seguinte maneira: Pai Nosso. Olha a diferença. Enquanto eles faziam uma pergunta para obter uma resposta religiosa, Jesus dá uma resposta de relacionamento: chame o seu Deus de Pai. O problema do sistema da Babilônia, desse sistema religioso corrompido, é que eles vivem em uma religiosidade. Se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não fizer aquilo outro, colocam uma régua e colocam uma relação de pode e não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso é religião, irmão, isso é religiosidade. Jesus nos chama para amar o próximo, Jesus nos chama para amar o nosso inimigo, Jesus nos chama para orar pelos nossos inimigos. Segundo a cartilha da religião, nós vamos dizer para os inimigos: vai para o inferno. Nós vamos dizer para os nossos inimigos que o Jeová te pegue, que o chicote de Jeová te acerte. A resposta religiosa é essa. Mas a resposta daqueles que têm intimidade e que não estão no sistema da Babilônia é: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se o teu irmão te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2. Se o teu irmão fizer algo contra ti, perdoa ele 70 vezes 7. Pedro queria uma resposta religiosa. Como é que nós vamos perdoar? Quantas vezes? 7 vezes? Tá bom, né, Senhor Jesus? Não, Pedro, é 70 vezes 7. E é todo dia que Jesus disse. E é quando ele cometer 70 vezes 7, vai dar 490 vezes. 490 vezes no mesmo dia que o teu irmão te ferir, Jesus está dizendo: perdoa todas elas. Mas é a mesma coisa, pastor. Ele está pecando 490 vezes do mesmo jeito. Perdoa. Porque o religioso vai dizer: isso é um sem vergonha. Mas o íntimo do Senhor vai dizer: coitado, ele não sabe o que faz.
Pai, perdoa-lhe. A Babilônia é o sistema religioso da religiosidade. E o canto da Babilônia, quando for cair, vai ser: caiu, caiu. E os integrantes que estarão participando da Babilônia vai dizer: ai, diz assim, ai. Diga comigo, me ajude a pregar. Ai. Não, você não está sentindo dor. Quando você dá um tropeção assim numa pedra, como é que você faz? Ai! Ai! Os integrantes da Babilônia vão estar gritando: ai! Ai! E agora, José? Não tem José, não tem Maria, não tem Camelo, não tem Jesus, agora é só ai! Mas olha a diferença. Em qual coral você vai querer participar? Porque no capítulo, isso tudo eu estou falando só o verso 1 do capítulo 19. Depois destas coisas, a visão de João no capítulo 19 é depois de estar acontecendo essas coisas, esses juízos, esses julgamentos, esses ais que os herdeiros da tradição babilônica estão recebendo como consequência. Mas olha do outro lado, depois de estar acontecendo tudo isso, está todo mundo gritando: ai, ai, socorro, e agora? Quem poderá nos defender? Agora não tem mais jeito, agora é só juízo. Aí o capítulo 19, irmãos, vai nos dar um outro parâmetro de quem está do outro lado. Depois, aí agora você vai entrar comigo, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo... Não, você não está dando aleluia com glória, com alegria. Dizendo... aqui nós temos um pouco mais de uma centena aqui. Aqui está dizendo numerosa multidão. Imagina um estádio de futebol, quando o Vasco faz gol. Está difícil acontecer isso, mas de vez em quando acontece. Hoje fez, mas levou, né? Como é que é o grito, irmãos? Agora você imagine, olha a descrição do texto aqui. Uma grande voz, como de numerosa multidão, que dizia: aleluia. Vamos dizer todos nós com uma grande voz, todos juntos. Agora eu quero te convidar a você fazer esse aleluia com toda a força do teu ser, com toda a alegria do teu coração, colocando para fora todo o temor, toda a tristeza, toda a angústia, toda o nervosismo, toda a timidez, com intrepidez vamos dizer, uma grande voz como de numerosa multidão que dizia: aleluia! Irmãos, agora você imagina os santos de todas as eras, de todos os tempos, juntos dizendo: aleluia, 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 aleluia. Agora veja o contraponto, irmão. De um lado está dizendo: ai, ai, ai. Do outro lado está dizendo o quê? Aleluia, aleluia. E o brado deste coral, irmãos, são 4 brados de aleluia que nós vamos ver no capítulo 19. Versículo 2 vai nos dizer, final do versículo 1 e versículo 2, nos dá o primeiro brado de aleluia. Eles vão dar um brado de aleluia depois de ter acontecido tudo isso que eu falei no capítulo 18. Eles vão dizer aleluia. Por que aleluia? Porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porque nós fomos salvos. Olha, é um brado de aleluia, porque o que está do lado de cá, gritando aleluia, foi salvo, foi liberto. É um brado de glória, porque nós estamos agora, não no sistema caído da Babilônia, mas fomos trazidos e introduzidos para a casa de Deus, para sermos chamados filhos de Deus, para a igreja santa e verdadeira do Senhor. Irmãos, a igreja santa e verdadeira não é a Assembleia de Deus do Brasil, não é a Assembleia de Deus, não é a Restauração, não é Batista. A verdadeira igreja do Senhor é aqueles que são conhecidos de Deus e que Deus os conhece intimamente. Aqui não vai ser placa que vai estar gritando aleluia. Aqui são os filhos de Deus, aqueles que andaram com o Senhor, aqueles que conheceram ao Senhor, aqueles que tiveram intimidade com o Senhor e vão bradar: glória a Deus, aleluia, porque nós fomos salvos destes grandes ais que a Babilônia está sofrendo agora.
porque justos e verdadeiros são os juízos de Deus. Por isso é o primeiro brado de aleluia. Aleluia por quê? Porque é verdade. Verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Quando ele diz verdadeiros, é porque o que nós cremos não foi um conto da carochinha, foi verdade. A palavra de Deus era verdade. Por isso era o brado de júbilo. Glória a Deus, aleluia, porque a nossa fé não foi em vão, a nossa confiança em Deus não foi em vão. É verdadeiro que o juízo de Deus vai vir, é verdade que o julgamento virá para os ímpios, é verdade, por isso o brado de aleluia, aleluia, porque é verdade, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus não vai ser deixada para trás. Por isso, aleluia, porque é verdade, e além de ser verdade, é justo. O que é justo? O juízo. Por isso o brado de aleluia, porque o juízo que o outro lado está recebendo é justo, sabe por quê? Porque aqui nós abrimos mão dos nossos desejos da carne, porque aqui nós abrimos mão de recebermos a indenização em favor da acusação que foi feita, porque aqui nós abrimos mão de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do nosso Senhor. Por isso é justo o julgamento que o outro lado está recebendo. Parece uma coisa assim contraditória. Onde está a misericórdia de Deus quando nós olhamos e compreendemos desta maneira? Ao contrário, irmãos, o juízo é para mostrar que há misericórdia. Salmo de número 89, versículo 14, vai dizer que o trono do Senhor está firmado na justiça e na verdade, na misericórdia e no amor. Ou seja, o seu trono tem amor, mas tem juízo, tem verdade e tem misericórdia. Ele não aplica o juízo sem antes dar a misericórdia. Hoje nós estamos vivendo o tempo da sua graça e da sua misericórdia. Aqui ele está aplicando a sua justiça. Para validar, para confirmar que a misericórdia existe, ele tem que ter juízo. Por isso o brado de aleluia, porque o Senhor é justo. Porque o Senhor vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Pastor Paiva deu um aleluia. Está vendo como é bom dizer aleluia? Você entendeu por que eles estão dizendo aleluia? Porque o Senhor recompensa segundo as nossas obras. Aleluia, irmão. Graças a Deus que é assim. Graças a Deus que Ele recompensa cada um segundo as suas obras. Olha o segundo brado de aleluia. É o versículo, está no versículo 3. Aleluia. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, a condenação do lado de lá vai ser pelos séculos dos séculos, não vai ter fim, onde o bichinho nunca morre, onde o fogo não se apaga, onde a angústia vai ser eterna. Ele está dizendo, por isso ele está dizendo, aleluia, que nós, por que esse segundo brado de aleluia? Aleluia, porque eu não estou lá, porque eu saí dela, povo meu, porque eu saí de lá, porque Deus me tirou de lá, por isso eu digo aleluia, que agora eu não estou no fogo eterno, mas eu estou aqui na graça, eu estou na presença do meu Deus, por isso o brado de aleluia. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes dão o terceiro brado de aleluia, eles dizem, aleluia, saiu uma voz do trono que exclamava, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Ou seja, é um brado de aleluia por ver que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Ele é digno de receber toda a adoração e todos vão louvar ao Senhor, todos os seus servos, aqueles que temem ao Senhor, desde os menores aos maiores, os pequenos e os grandes, os líderes e os liderados, aqueles de maior destaque e os de menor destaque, todos, é uma convocação de brado, de aleluia, para que todos louvem ao nome do Senhor. Aleluia. E o quarto brado de aleluia, irmão, esse quarto brado é para confirmar a festa e o júbilo. Ele diz o seguinte, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, olha de novo, uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, além de ser como águas, relampejando,
com voz de muitos trovões, que dizia: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória. Por que vamos dar glórias? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aleluia, irmão. Irmão, se nós não conseguirmos compreender e mensurar a grandeza deste evento, este evento está sendo preparado e gradativamente nós vamos ver aqui que ele vai aumentando o grau de pomposidade, se é que eu posso falar isso. A cada brado de aleluia fica mais pomposa a festa, fica mais gloriosa a festa, fica mais abrilhantada a festa, e ele chega justamente no momento final, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Sabe o que isso significa? Significa o momento em que o Senhor se encontrará conosco nos ares, significa o momento em que nós nos encontraremos, como Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer: o Senhor, ao som da última trombeta, descerá dos céus e encontrará a sua igreja, e os que tiverem mortos serão ressuscitados em primeiro lugar, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Por isso o brado diz: aleluia, pois o reino do Senhor, o reino do nosso Deus e do Todo-Poderoso chegou, e a sua igreja se encontrou e se casou com seu noivo. É você, sou eu, somos nós, se conservarmos a nossa fé, nos encontrando com o nosso Deus, nos encontrando com o nosso Senhor. E diz a palavra aqui no versículo, final do verso 7, início do 8, essa noiva que se encontra com este noivo, ela já se ataviou, ela já se preparou. Isso nos fala do tempo de preparação, o desenvolvimento de uma vida de santidade, um desenvolvimento de uma vida de renúncia, de obediência ao Senhor. É o que nós fazemos aqui, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós vamos ver que Ele comprou para Deus todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. E esta simbologia desta compra de todos os povos, línguas e nações, nós precisamos compreender sobre o contexto do casamento judaico. O casamento judaico tinha pelo menos 4 fases. O primeiro momento era quando o noivo chegava na casa do pai da noiva, e ele chegava e pagava um dote pela noiva, assinava-se um contrato e dizia para o pai: aqui estou pagando dote por esta noiva, daqui a algum tempo eu vou voltar para consumar este casamento com esta noiva. E enquanto ele pagava esse dote, assinava um contrato de casamento, efetivamente já tinha um compromisso firmado. O noivo e a noiva só não haviam consumado o casamento, mas já eram como se fossem casados. Já estavam compromissados, e a noiva precisaria se preparar. A noiva, neste tempo de espera, que é o segundo momento, é um momento de intervalo, depois de pago o dote, havia um intervalo para que posteriormente houvesse um novo encontro, e nesse intervalo nós víamos que a noiva ia para a casa do seu pai da noiva e se prepararia, e se ataviaria, e se embelezaria. Ela ia estar se aguardando a chegada do noivo, ela ia estar bela, ela ia se adornar de joias, ela ia se perfumar, se preparar, mas ela não sabe o dia que o noivo viria. Ficava ali meio que num compasso de espera, numa expectativa: quando será que ele virá? E aí nós temos a parábola das 10 virgens, que nos mostra justamente este período em que as 10 virgens estavam aguardando o noivo chegar. Elas estavam esperando, mas não sabia a hora, não sabia o dia, não sabia o momento. Aquelas 5 não se prepararam, aquelas 5 loucas não se ataviaram. Elas achavam, e todas as 10 dormiram. Se você ler lá, todas as 10 virgens dormiram, mas só que 5 dormiram preparadas, e 5 dormiram despreparadas.
E quando veio a voz que dizia: eis aí vem o noivo. Aí foi aquele que pega para acertar, corre para ali, corre para lá. Cadê o meu azeite? Cadê a minha lâmpada? A minha lâmpada, ih, está vazia. Ah, não sabia. E agora? Ai! Ai! As 5 ficaram e a porta veio e o noivo chegou. Me dá um pouquinho do teu azeite, Gerli. Calma, pastor, enche a tua vasilha que eu vou... Porque se não tem suficiente para mim, para ti, foi o que a noiva disse. Você pode ser o barbado que for, você é noiva de Jesus. E tem que estar com azeite preparado. E aí nesse compasso de espera, então vem a procissão, em que é o terceiro momento. Chegou o dia, aí vem o noivo, diz a parábola. Mostrando esse cenário, o noivo vem com todo o seu séquito, com toda a sua glória, com todos os seus acompanhantes, ele vem pomposamente, poderosamente, ele vem trazendo e se encontrando com a sua noiva. É essa visão, irmãos, que nós temos no capítulo 19, esses brados de aleluia que antecedem as bodas, é esta preparação, é este séquito dos anjos do Senhor, anunciando, aí vem o noivo está chegando, o noivo está aparecendo, e o último brado de aleluia é mais retumbante, é mais glorioso, porque a noiva se encontra com o seu noivo. E aí eles efetivamente celebram, é o quarto momento. Vem a procissão e se encontra com o noivo, e ali são felizes para sempre. E ali eternamente nós estaremos com o nosso Senhor. É essa descrição que nós temos aqui, meus irmãos, e nós vamos ver justamente isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o compasso da espera, nós estamos neste intervalo. Aí eu volto para o texto bíblico quando eu disse que Jesus comprou para Deus, ou seja, comprou do Pai todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Jesus com seu sangue pagou o dote por mim e por você. Jesus também, lá em Atos vai nos dizer, quando ele está ressurreto, ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ficou por 40 dias, e ele sobe lá no Monte das Oliveiras e sobe aos céus, e os varões galileus estão olhando para cima, olhando para o alto, e vem um anjo e diz: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo, que está subindo para o alto, da mesma maneira como ele subiu, ele haverá de voltar. Aí foi anunciado, Jesus, João capítulo 14, eu vou para o Pai, vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Por isso não temais, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Nós estamos nesse compasso de espera, brevemente vai ser anunciado, com voz de alarido, com voz de multidão, com voz de numerosa multidão vai ser anunciado: o noivo vem aí, o noivo está chegando, o noivo está às portas, o noivo vem descendo para encontrar com a sua noiva, que já está ataviada, que já está preparada, já está imaculada, já está sem mancha, já está lavada com as suas vestiduras no sangue do próprio noivo, do próprio Cordeiro. Por isso o brado diz: aleluia, é chegada as bodas do Cordeiro, nós nos encontramos com o nosso noivo. Nós queremos perder esta festa, irmão? Queremos nós estar longe disso, como cantamos? Oh não, eu desejo ir lá, eu desejo ir lá, eu desejo ver o meu Senhor, eu desejo estar lá. Como é que está o nosso preparo hoje? Essa palavra, ao mesmo tempo que nos prepara, que nos renova a esperança, deve servir de reflexão. Eu estou ataviado com as vestiduras do noivo? Porque veja aqui no versículo 8, foi-lhe dado de vestir-se. A noiva não se veste com as suas próprias vestes, ela não veste a roupa dela mesma. Foi dada à noiva uma veste a ser vestida. Foi dada uma roupa para que ela se vestisse. Veja no versículo 8, que é isso: pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
para entender isso aqui, não é a tua atitude que te salva, não é as nossas obras que nos salvam, mas é o que o Senhor Jesus preparou para nós, e Paulo nos lembra disso em Efésios, quando ele diz: nós precisamos andar pelos caminhos que o Senhor de antemão, na prática das boas obras que o Senhor Jesus de antemão preparou para que nós andássemos nela. O caminho é estreito, o caminho que leva para esses brados de aleluia, irmãos, é no estreito, como a gente diz. Não tem como entrar de qualquer jeito, não é largo, não é de qualquer maneira. O caminho largo é o caminho da Babilônia, o caminho estreito é o que levará as nossas vidas a entrar por essa festa pelas portas, a entrar na presença do nosso Deus pelas portas, e juntos resplandeceremos e estaremos com Ele nos ares, estaremos eternamente com Ele. E Ele diz o versículo 9: pois bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado é aquele que vai entrar e participar desta boda, desta ceia. E nós, quero te convidar a ficar de pé nesta noite, te convidar a refletir, a avaliar o teu caminho, a tua conduta, para saber se nós estamos preparados, se você está pronto, se você está com as vestes adequadas e preparadas para participar das bodas do Cordeiro. Nesta noite eu quero convidar, se há alguém que deseja dar um passo para se ajustar a este caminho estreito. Hoje é noite de sair de uma religiosidade e entrar em uma vida de intimidade. A palavra do Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Veja que Jesus está batendo a porta do nosso coração para nos convidar a um relacionamento. E se alguém abrir a porta, olha aí, relacionamento de novo: eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, na cultura judaica, se assentar à mesa é o mais íntimo que alguém pode, é a maior intimidade, além da sua, fora a intimidade marido e mulher, é a maior intimidade da casa, é quando você convida alguém para se assentar à sua mesa. Porque é na mesa que se, na cultura judaica, é assentado à mesa que você fecha negócio, é assentado à mesa que você faz aliança, é assentado à mesa que você se expõe para com os outros. Foi assentado à mesa que Jesus disse: este é o cálice da nova aliança, tomai dele todas as vezes que lembrarem, que fizeres isso, fazer isto em memória de mim. Este é o pão que representa o meu corpo moído pelas vossas transgressões. Participai dele e fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu volte. Porque é assentado à mesa que nós temos intimidade. É ali que Jesus disse que se abrir a porta, ele vai querer e vai entrar com intimidade. Hoje é noite de nós sairmos da religião e entrarmos na comunhão, sairmos da religiosidade e entrarmos na intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor, como diz o Salmo 104, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes serão reveladas as alianças. Quem nessa noite quer ter mais intimidade com o Senhor? Quem nessa noite quer ter mais um relacionamento mais íntimo com o Senhor? Quem nessa noite quer ataviar-se e preparar-se mais? Quem nessa noite quer estar retirando qualquer rusga, qualquer mancha da sua vida? Dê um passo de fé nesta noite. Dê um passo em direção ao sangue de Jesus. Dê um passo para lavar a sua vida hoje nos caminhos do Senhor. Dê um passo hoje. Ah, pastor, eu sou crente há muito tempo. Não importa, irmão, porque é tempo de crente. Isso diz respeito à religião. Tempo de filho é que importa. Ser filho é que é o importante. Não é ser pastor, não é ser missionário, não é ser diácono. O que importa naquele dia é ser chamado de filho.
Porque vão dizer, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, tudo isso é religião, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz prodígios, em teu nome eu fiz milagres. O que Deus vai dizer para o religioso? Não te conheço. Mas para o outro, qual é aqueles outros que nesse contexto Jesus chama para perto dele? Senhor, quando fizemos essas coisas? Quando nós demos de beber a um pequenino, como aquele que tinha sede foi dado água para beber, quando aquele que estava nu foi vestido, quando aquele que estava preso e foi visitado, quando aquele que estava doente e nós o socorremos. Veja a diferença entre o que é religioso e o que tem relacionamento. Jesus nos chama para uma vida de relacionamento com Ele em primeiro lugar e depois com os nossos irmãos. Jesus quer nos chamar hoje para que nós venhamos a viver um relacionamento com Ele e um relacionamento com os nossos irmãos. Tem alguém nessa noite, meu irmão, para dar um passo nesta direção? Tem alguém nesta noite para dar um passo, para viver a vida de filho com Deus? Para viver a vida de filho. Jesus nos chama para viver uma vida de filhos. Deus é pai, não é padrasto. Ele nos adotou como filhos pela graça, pela fé e pelo sangue de Jesus. Tem um jovem aqui à frente, mas eu quero ainda continuar estendendo o convite. Quem nesta noite deseja dar um passo de intimidade maior? Senhor, eu quero deixar a religião, eu quero deixar a religiosidade. Eu estou aqui, Senhor, todo ensaio, eu estou aqui toda terça-feira, eu estou aqui pregando, eu estou aqui fazendo estudo da palavra. Isso está falando comigo também, meus irmãos. Não é porque eu faço palavra toda terça, isso significa que eu sou filho de Deus. As minhas atitudes é quem dirá se sou ou não filho de Deus. Não é o fato de eu conduzir um grupo, ser líder disso, ser líder daquilo. O que Deus quer de mim é que eu viva como um filho de Deus. Meus irmãos, e a minha oração é que eu possa viver assim como um filho de Deus. Porque na continuação no final do Apocalipse, ele diz que ele tem olhos como de fogo. Seus olhos são como de fogo, seus pés são como de latão reluzente. E esses olhos de fogo um dia vai me contemplar, irmão. Esses olhos de fogo vão olhar para mim, vão visualizar as minhas obras, vão contemplar o que eu tenho feito ou deixado de fazer. Esses olhos de fogo vão olhar para mim e para você. Mas hoje, os olhos deles são de graça e misericórdia, são de amor e compaixão, são de graça e de favor. Mas naquele dia, que eu não seja encontrado em falta naquilo que eu ensinei, naquilo que eu falei, naquilo que eu preguei. Paulo faz essa oração: Senhor, que eu não seja encontrado em falta naquilo que eu preguei para as igrejas. Paulo tinha esse temor. O grande apóstolo Paulo tinha esse medo. Não é porque eu sou o grande apóstolo que eu estou resolvido com Deus. Eu só estou resolvido com Deus quando eu entendo que eu sou filho e eu me relaciono com Ele como filho. Que o Senhor nos ajude a viver esta vida. Peço aos pastores para descerem aqui, para orarem por esses irmãos que estão aqui embaixo, para que nesta noite o Senhor possa entrar com graça na vida desses irmãos, para que o Senhor possa entrar com graça na vida da igreja e que nós possamos nos adornar. Pai bendito, Pai amado, tem misericórdia da Tua igreja e do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas. Senhor, nós não queremos estar aqui participando das atividades e dos eventos e participando de uma vida em comunidade, mas nós não queremos viver aqui como meros religiosos, Senhor. Nós não queremos viver aqui, Pai, como meros nominais, cristãos de nome, cristãos que professam uma fé meramente racional e que não muda a vida. Mas nesta noite nós clamamos a Ti, Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa entrar com providência e operar na vida de cada um dos irmãos, cada um da Tua igreja, Senhor. Nesta noite nos ajuda, Senhor,
a sair do meio desse sistema enganoso, a sair inclusive do engano do nosso próprio coração, como declarou o profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos. Senhor, nos tira do engano, nos tira, Senhor, da falsa religião. Nós não queremos ser religiosos, nós não queremos ser apenas, Senhor, seguidores de dogmas, de conceitos, de liturgias. Nós queremos ser filhos do Senhor. Afinal, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, nós recebemos a adoção de filhos. O Senhor nos chama para sermos filhos do Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de servos do Senhor. Pai bendito, Pai amado, neste grande dia, quando chegar, Senhor, quando nós nos encontrarmos contigo, nós queremos estar dando esses brados de aleluia, 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 pois a chegada às bodas do Cordeiro e nós já estamos ataviados para nos encontrar contigo, Jesus. Nós já estamos preparados com o azeite na nossa vasilha, com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes puras, com o nosso coração preparado, lavado no sangue do Cordeiro, vestidos com um linho finíssimo, vestidos com um linho puríssimo, Senhor, adornados, preparados, sem mancha, sem mácula, sem rugas. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos prepara, Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias, Senhor, são turbulentos, os dias são trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo. Os dias são de homens amantes de si mesmos, os dias, Senhor, são de mentirosos, os dias são de feiticeiros, são dias de prostituição, são dias de imoralidades. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja a conservar a fé, a conservar a confiança, a conservar a fidelidade ao Senhor, que nós possamos ser fiéis a ti, Senhor, nós possamos guardar aquilo que o Senhor já nos deu, para que ninguém roube, para que o inimigo não roube a nossa coroa, para que o inimigo não nos tire desta grande e gloriosa festa. Senhor Jesus, abençoa esses filhos que estão aqui prostrados diante de ti, Senhor, declarando para que todos possam ver que o desejo deles é deixar a religiosidade e ter uma vida de intimidade, é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Pai, dá que o teu Espírito Santo possa conceder o desejo do coração dos teus filhos, dá que o teu Espírito Santo possa derramar a paz, dá que o teu Espírito Santo possa, Senhor, derramar a firmeza a eles e a toda a tua igreja. Levanta-nos, Senhor, nesses dias maus, para que sejamos luz em meio às trevas, para que sejamos luz em meio à escuridão e possamos refletir a glória do Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus.